Shalom, paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional começando um novo livro, o livro de Primeira Reis, e a gente vai ver muito sobre o quê? Sobre a vida de Salomão, filho do rei Davi, né? Salomão, ele foi um homem que possuía tudo, ele possuía fama, fortuna, posição e um futuro brilhante. Ele pediu a Deus aquilo que eu e você precisamos pedir, né, que é sabedoria. E os primeiros anos de Salomão são um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém, pode fazer na minha vida e na sua vida. Mas, infelizmente, tendo iniciado com tanta dignidade e esperança, Salomão ele teve um fim trágico, né? Pelas escolhas malfadadas que ele fez. E quando Salomão ele tomou o caminho errado, as pessoas que foram chamadas por Deus para serem lideradas por aquele rei sofreram consequências. E aqui nesse livro de Primeira Reis, a gente vê como que a gente deve andar com Deus a todo momento e nunca acharmos, né, superamos nossa necessidade de depender dele. Não importa quanto a gente ganhe ou quem a gente seja, a nossa força pessoal é, na melhor das hipóteses, somente humana. Então, somente a força do Senhor nos sustenta. Então, nesse livro de Primeira Reis, a gente vai aprender um pouco com a história do rei Salomão. Mas antes de a gente começar a leitura, eu quero te convidar para a gente orar. Vamos lá? Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, querido, amado, lindo, poderoso. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós precisamos de ti mais do que tudo. Fala conosco com o nosso coração. Senhor, que possamos pedir sabedoria como Salomão pediu, Pai, mas que possamos ser sábias até o final de nossas vidas, como o apóstolo Paulo, que guardou a fé, combateu o bom combate, guardou a fé, Pai. Que possamos ser assim, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos ter sabedoria o suficiente para não fazer alianças erradas, Senhor, para não entrarmos em relacionamentos que não é para nós entrarmos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti a todo momento, Pai. Mesmo que estejamos, Senhor, com muitas coisas que a gente acha que não precisa, Pai, que nós possamos depender de Ti sempre, sempre, sempre. Mesmo que a gente acha que não precisa, Deus. Mesmo naquela situação que a gente acha que está tudo certo, está tudo bem, está tudo no controle. Ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos começar capítulo 1 do livro de Primeira Reis. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no com cobertores, mas ele não se aquecia. E por isso seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Isso aqui é um pouco da física, da química, né? Justamente do aquecer. Eles foram espertos e inteligentes. Esse negócio de jovem virgem, né? Ok. E a gente vê que é uma doença, né? O reumatismo, é isso? Dos ossos, porque ele não conseguia se aquecer, estava com frio. Ora, não, cadê? Versículo 3. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram a Abisag, uma sunamita, e levaram ao rei. A jovem muito bonita cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Ragite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, e além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? E Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Ragite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida
e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: Ó rei meu senhor, não jurastes a esta tua serva, prometendo, por esta certa, de que o seu filho Salomão me sucederá como rei, e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? E enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Betseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Betseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. E ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo jurastes a esta tua serva pelo Senhor o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei meu senhor o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou teu servo Salomão. Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber da tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. De outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com seus antepassados, e eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou, e assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muito bois, novilhos, gordos. Peraí, vamos passar aqui a página. E ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército, o sacerdote Abiatar, e agora estão comendo e bebendo com ele e celebrando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o meu rei senhor fez, sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei meu senhor no trono? Eita! Bom, a gente viu nesse primeiro capítulo aqui, né? Adonias, ele se declara rei, e a gente vê aqui, a gente já tinha percebido que Davi, ele não era assim, apesar de ser um forte guerreiro, valente, ele não tinha autoridade sobre os filhos dele. A gente viu o que Aminon fez com Tamar, o que Absalão fez com Aminon, e agora que simplesmente Adonias faz, né? Ele simplesmente se declara rei sem o pai ficar sabendo, e sem o sacerdote, e tantas coisas aconteceram. E a gente vê aqui nesse versículo, cadê? Que Adonias, ele nunca tinha sido contrariado pelo rei. Não sei, a gente leu aqui logo no início. Adonias, ele nunca tinha sido contrariado pelo rei. Então era tipo uma criança mimada, né? Então é um jovem que cresceu sem limites. E é isso que eu digo que o rei Davi, ele deixou a desejar como pai. Ele não deu limite aos filhos, faziam o que queriam, né? Então Adonias achava que podia se declarar rei, mas não era isso que o Senhor tinha dito. Lá atrás a gente viu como Deus falou para Davi, falou para Betseba que Salomão seria o rei. E aqui o profeta Natã e Betseba, eles se juntam justamente para falar isso para o rei. E o rei, que já está idoso, já não é mais aquele velho guerreiro de sempre, né? Já é um idoso que sente frio, que precisa de alguém para estar ali, não só de cobertas, né? Mas precisa de um calor humano ali. Então o rei Davi já não é mais o mesmo, já não faz da mesma forma. E vamos ver o que ele faz, né, diante disso. Então o rei Davi ordenou: chamem Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. E o rei fez um juramento: eu juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo eu vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Olha a posição de Davi. Versículo 31. Então Betseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. E o rei Davi ordenou: chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. E ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. E nesse momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão!
e depois acompanhe-no, e ele virá a sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. E assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia... A gente tá aqui, né? Aqui. Eita, minha unha, misericórdia. Cadê? Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e escoltar até Gion. E o sacerdote Zadok pegou a tenda, o chifre com óleo e ungiu Salomão. E a seguir tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todo o povo acompanhou tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Uau! Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete, e ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Eita! Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e o Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. O rei enviou com ele o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. Depois o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Gion, e de lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada com esse barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado seja mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje o sucessor em meu trono. E diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. E ele diz: que o rei Salomão jure que não matará este teu servo pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas se ele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Bom, então a gente viu aqui o início do reinado, né, de Salomão. A gente vê quando Adonias se declarou rei, né? E aqui o início do reinado do rei Salomão. A gente vai ver mais nos próximos capítulos sobre a vida do rei Salomão.